O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. Bom, meus amigos, nós temos aqui algumas novidades e a primeira delas é o cartão presente. Esse cartão aqui, ó. Esse cartão é da Banca Espírita. Esse cartão você pode adquirir na Banca Espírita, é um cartão presente, existe em vários valores, 10, 15, 20, 30 reais, 40, 50. E aí você dá o cartão de presente para a pessoa. Muitas vezes, às vezes você dá um livro e não é aquele livro que a pessoa quer outro livro ou vai trocar. E aí você dando o cartão, você facilita, ajuda a obra espírita e agrada bastante a pessoa a quem você vai estar presenteando, porque ela pode chegar na Banca Espírita e trocar este cartão pelo livro que ela deseja. Bom, hoje nós estamos aqui recebendo a nossa irmã Josi Cardoso. Ela é da Sociedade Espírita Fé e Fraternidade, que fica no Cônego, e ela vem nos trazer um assunto bastante interessante, um rebanho, um pastor. Bom, Josi, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Muito obrigado por por aceitar o nosso convite e poder estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a Sociedade Espírita Fé e Fraternidade, né? Então, uma casa que foi fundada em 1940, em janeiro de 1940, uma casa que está com 79 anos de funcionamento no bairro do Cônego, trazendo ali a consolação, né, o conforto para quem necessita naquela região. Uma casa que tem bastante atividade, né, oferece bastante atividade. A reunião doutrinária é às terças-feiras, 20 horas. Nós trabalhamos com atendimento fraterno nas quartas-feiras de manhã e à tarde. A pessoa que estiver precisando conversar, precisar de uma atenção, precisar ser ouvida. Né, qual o horário na quarta-feira? Quarta-feira nós atendemos de 8 a meio-dia e à tarde de 15 às 18 horas. Nós também temos uma psicóloga que dá apoio, 2 psicólogas, na verdade, que dão um apoio lá para quem estiver necessitando também de um apoio psicológico. Nós temos uma pediatra que atende lá as crianças, né, que precisam de atendimento e não têm condições de custear. E qual o horário? Ela atende no sábado, mas tem que agendar, fazer uma agenda prévia, né? Tá. E tem uma cardiologista que atende conosco lá também, as pessoas que precisam. Então, a casa tem essas atividades para dar o máximo de conforto que puder, assim, àquela população. Tudo isso agendado e se agenda por telefone? Sim, ou lá na casa? Pode agendar na casa também, lá com as tarefeiras, né, a gente? Ou tá lá para receber. Telefone, tem algum telefone? Eu não tenho agora aqui no momento o telefone para te dar, mas tem um telefone que a gente recebe. Então é só procurar lá a associação, né? Isso. A Sociedade Espírita Fé e Fraternidade. Eu conheço bem, realmente é uma casa muito acolhedora, né? E nós temos o estudo também na segunda-feira, que vamos retomar depois do Carnaval, o estudo da doutrina, o ESD, né? Nas segundas-feiras, 20 horas, que é aberto a todo o público. Tem bazar também, Tem o bazar funcionando também, né? Então, nós aceitamos tanto a doação para o bazar, como também convidamos a quem quiser ir lá conhecer as peças. Então, temos a dona Joana que faz também. A Joana faz um atendimento com as crianças, né? Faz um atendimento fraterno também nas quartas-feiras lá junto com a gente. Muito bacana. Então, pessoal, para quem precisa e necessita aí no bairro do Cônego, a Sociedade Espírita Fé e Fraternidade está aí de braços abertos. Bom, o nosso tema, um rebanho, um pastor, né? Então, nós vamos conversar basicamente sobre alguns versículos.
Eu vou ler aqui o versículo que a gente vai iniciar a nossa conversa. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Bom, aí eu te pergunto, Jesus nos fala aí nesse versículo que um dia haverá união no planeta, que todas as dissonâncias e divergências elas serão caladas. E aí eu te pergunto, como isso vai acontecer, como isso se dará? É interessante a gente trazer sempre a fala de Jesus, porque como ele disse isso há 2000 anos, fica parecendo que a fala dele está presa naquele tempo, né? E nós precisamos compreender que a fala dele é muito atual, nós podemos trazer para o nosso momento atual sem problema nenhum. Então, hoje assim, né, ele fala de união e fala de que vai haver um uníssono na questão da nossa presença aqui no planeta. Nós estamos passando por essa fase de transição, né, que a espiritualidade tem nos orientado a respeito disso. Estamos saindo da fase de provas e expiações para entrar na fase de regeneração. Então, antes de sair de uma totalmente e entrar na outra totalmente, nós estamos no que chamamos de transição, né? Num turbilhão, né? Num turbilhão. E essa transição, ela se apresenta para nós de forma a trazer as mudanças, né? Então, tudo muda muito, de uma forma muito, que traz choque para nós, né? Que traz uma espécie de estranhamento, né? Com as coisas que vão acontecendo. Mas essa presença, né? Dessa fase de transição na nossa vida, ela se apresenta com mudanças no comportamento, né, mudanças no nosso pensamento, mudanças, né, através das atitudes que nós temos uns com os outros. E aí nós estranhamos tensões entre países, tensões muitas vezes entre as pessoas, entre culturas, e aí nós ficamos pensando como é que essas palavras do Cristo se cumprem num momento desse em que tudo está muito mexido, né, na sociedade, podemos dizer assim. E por conta dessas tensões, nós vemos pessoas sofrendo, nós vemos migrações, né? Pessoas saindo de suas nações, saindo da sua casa para ir buscar abrigo, conforto, alento, acolhida em outros lugares, outros países. Isso tudo nos impacta. Mas nós precisamos colocar em mente que antes de que a casa seja arrumada, é necessário a gente tirar algumas coisas do lugar, né, para que a gente possa fazer essa arrumação. E aí, nesse sentido, nós precisamos compreender que, estando nessa fase de transição como nós estamos, a providência divina se aproveita desses que nós podemos ter a impressão de desajustes, mas, na verdade, não são desajustes. São acomodações. Né? Acomodações para que as coisas passem a se encaixar da maneira que a providência divina planeja, né, para a humanidade como um todo. Então, para nós, o que parece ser uma desarmonia, na verdade, é a forma como a providência divina trabalha, a forma como os mensageiros de Jesus trabalham, para que as coisas vão se encaixando conforme as orientações. Uma coisa que às vezes a gente observa é que, eu sempre falo às pessoas, mas são fatos, né, a gente inclui tudo, as pessoas não conseguem mais se esconder, né? Os fatos que são errados, as atitudes erradas, a personalidade da pessoa, está tudo muito aflorado, está tudo muito à mostra, né? Sim. E a gente tem acompanhado isso aí nos noticiários, principalmente no nosso país, né? Exatamente. Que a gente pode falar com mais propriedade, né? Tudo que tem ocorrido. Então, isso também faz parte da transição planetária. Faz. Né? Isso aí é algo que vai ser daqui até o momento da transição, vai ser algo cada vez mais presente. Muito mais evidente. Presente, né? Não é? Como é que nós podemos compreender as palavras do Cristo dentro desse contexto aí? Bom, em contraponto a esse movimento de conflito, né, a esses conflitos que são pontuais, não é generalizado, não podemos dizer que é no planeta inteiro que se apresenta em conflito, não, são pontos.
Existem grupos, organizações que já estão presentes de uma forma mais harmônica, trazendo, vamos dizer assim, acordos, trazendo desenhos de alguma maneira de nós nos unirmos, né, de união, de traços de união. Nós podemos perceber que tem tanto instituições públicas quanto instituições privadas promovendo esse arranjo harmônico, podemos dizer assim. Governos se organizando no sentido de trazer um trabalho em conjunto, entidades privadas também se organizando no sentido de trazer ajuda a quem precisa. Então, nós temos já esse desenho de unificação no planeta feito ao nosso modo, o modo dos humanos. Não é? É muito interessante você falar isso, porque a gente vê, percebe, recebe notícia, mas a gente acaba se esquecendo que isso tudo faz parte de um processo. Né? Quais são essas organizações? Olha, parece que nós vamos falar de política, mas não, nós vamos trazer a palavra do Cristo à luz dos acontecimentos atuais. Né? Então, nós temos hoje informação já no planeta, já há mais de 20 anos, o Mercado Comum Europeu, né? Que é esse agrupamento de 27 países que se juntaram com esse propósito de trazer um arranjo econômico, social, trazer a facilitação de circulação de mercadorias, a facilitação de circulação de pessoas, a adoção de uma moeda única. Os cidadãos desses países, eles têm um passaporte único, então tornou as barreiras, as fronteiras entre esses países mais fluídas, né? Na América do Norte tem um acordo parecido. O NAFTA, que chamam de NAFTA, é um acordo entre México, Estados Unidos e Canadá, também com esse propósito de facilitar a circulação de mercadorias, trazer, vamos dizer assim, uma irmandade no que diz respeito à administração dos recursos, o que um não tem, o outro tem, e ele faz aquele compartilhamento. Na América do Sul, nós temos o Mercosul, 5 países se agruparam para fazer Brasil, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Chile. Outros também participam, todos esses com esse propósito de vamos ver, dar mais fluidez às barreiras e permitir esse acesso maior, não só de recursos, como de pessoas. Na América do Sul, por exemplo, para a gente viajar, não é necessário passaporte, basta ter uma identidade válida, né, e você circula por todos os países da América do Sul. Então, tem essa facilitação. Mas o que é muito mais importante em todos esses acordos, em todos eles, é que fica embutido, né, em tudo, que se acorda em tudo que está escrito, um pacto de não agressão. Né? Os países participantes, eles devem promover a paz entre si. Nenhum tem permissão para agredir o outro belicamente falando. Né? Então, isso já é um movimento, né, importante para nós aqui no planeta, que até pouco tempo atrás estávamos vivendo guerras, né, sanguinárias. Então... E sem querer te interromper, até eu peço desculpas, mas a gente sempre toma essas organizações como políticas. E você está trazendo uma informação que eu nunca havia pensado, né? Que já é uma maneira da espiritualidade estar realmente trabalhando, fazendo, né, agregando os povos de tão diferentes, né, costumes e tipos, agregando e fazendo com que eles consigam conviver, né? Conviver de uma forma que é a forma que a gente, enquanto humanos, enquanto encarnados, ainda conseguimos fazer. É muito interessante, realmente. Então, é um desenho, é um começo, né? Muito interessante. Também tem organizações privadas, né? Cruz Vermelha Brasileira, Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, que também tem esse propósito humanitário, né? De agir em qualquer lugar, independente de bandeira, independente de ideologia de governo, essas organizações estão lá para ajudar. Organizações promovidas pelos governos, ONU, Unesco, a FAO, que são organizações que os governos participam para, vamos dizer assim, distribuir melhor recursos, distribuir melhor gêneros, fazer chegar recursos onde ele se faz necessário. Então, a gente percebe esse começo
da nossa organização de uma forma irmanada, né, com um propósito de unificar. E né, nós, como atitudes. espíritas, sabemos que tudo isso é feito através de inspiração. Inspiração, Né? claro, A espiritualidade né? ali presente, o anjo de guarda de cada um, De cada um. né? E os Assim, né? espíritos responsáveis. Exatamente. Como as palavras do Cristo contemplam esse contexto dessas organizações, Josi? Então, aí como nós estamos no nosso contexto material, né, político, social, o Cristo ele vai além. Ele fala para nós que essa união, essa pacificação, ele vai extrapolar o contexto político, porque ele vai permitir uma integração religiosa, né, entre as nações. Ora, será um grande desafio, porque nós sabemos que hoje nós temos religiões que são separatistas, religiões que têm, né, um comportamento extremista, Sim. e isso tudo dificulta uma união. Né? Então, no momento atual, o que nós percebemos ainda é assim. Mas, em contrapartida, nós percebemos chefes de igreja entrando em países onde, algum tempo atrás, jamais seria permitido que ele viajasse para aquele país, para que ele fosse lá e falasse do Cristo. Né? Então, hoje já percebemos a tolerância de uma forma mais presente nas religiões, a outra religião se permitindo conhecer, né, o outro, e já não há mais, vamos dizer assim, podemos mais falar em guerra por conta de religião. Isso já está começando a se dissolver por conta da tolerância que nós vamos começar a aprender agora, né? Estamos falando muito em tolerância. Existe a intolerância, existe essa dificuldade. Hoje eu ainda estava comentando com um amigo meu, ele estava justamente falando sobre isso, sobre a mudança, que ele não tem muita expectativa. E eu falei justamente isso com ele. Eu falei, para a gente observar, para a gente poder ver que toda essa mudança realmente está acontecendo, não é instantâneo. Uhum. Ela é lenta, é gradativa, mas ela tem que ser constante, mesmo que seja a passos curtos, né? Sim, porque vai de acordo com o aprendizado, né? É um aprendizado paulatino. A cada vez que se aprende uma coisa, a gente se permite mais um passo. É isso aí. Então, não pode ser de uma vez só, né? Bom, como nós podemos compreender esse versículo de João? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Nós sabemos que Jesus não tinha bens materiais, ele não possuía qualquer bem material, então ele não era possuidor de ovelhas. Esse versículo está dizendo para nós, ele está fazendo uma metáfora, né? Não é nenhuma comparação, mas é uma metáfora, o que seria pastor, o que seria um rebanho, o que seria ovelhas. Jesus, naquela época, falava para as pessoas simples, né? As pessoas, muitas delas eram moradoras do campo, porque naquela época era invertido, né? A maioria das pessoas morava no campo e a minoria na cidade, hoje é o contrário. Então, a maioria das pessoas que iam segui-lo, que iam procurá-lo para ouvi-lo, eram pessoas muito simples. E essas pessoas tinham no seu rebanho, na sua criação, o seu tesouro. Porque era daquele rebanho, que se tirava os meios de subsistência da família. Era a lã que fazia a roupa, era o leite, era a própria carne do animal para consumo da família. Então, era um tesouro. Possuir um rebanho era possuir uma riqueza. E Jesus, então, coloca esse contexto para nós, dizendo que, trazendo essa metáfora para nós de que nós somos o seu rebanho, né, que nós somos a ovelha dele, ele está colocando a importância que nós temos aqui, enquanto encarnados, para ele. Né? O preciosismo que é nós estarmos aqui encarnados para ele enquanto governante do planeta. Então, ele se coloca nessa posição. Enquanto ele fala que eu sou o pastor, ele está se colocando como o governante nosso, o orientador, o cuidador, aquele que está junto, aquele que supervisiona, aquele que dá o direcionamento. Então, ele está trazendo para nós essa proximidade, né, de contato, de que ele tem conosco, né, de cuidado que ele tem conosco. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, isso fica bem claro, né, quando se pergunta em quem a humanidade poderia se inspirar, e a resposta é o Cristo, né, guia e modelo da humanidade. Então, não temos uma outra referência melhor
que não seja o próprio Cristo como nosso guia e modelo. E aí, quando ele se coloca assim, pastor, ele está dizendo, eu cuido, né? O cuidado é meu, a proximidade é minha, esse relacionamento pessoal com vocês é meu, né? Ele coloca essa proximidade para nós, que é muito interessante. Como é que nós podemos compreender a palavra ovelha nesse texto? Então, ovelha nós podemos dizer assim, seria os trabalhadores do bem, aquele que crê, aquele que tem a crença, aquele que se permite o cuidado, né? Aquele que se permite ser direcionado, né? Os justos, as pessoas de boa vontade, todas aquelas pessoas que, vamos dizer assim, atendem, né, ao chamado do Cristo na sua questão, nas suas atitudes. Mas o mais importante, o principal significado da palavra ovelha aí é essa proximidade que ele se coloca conosco nesse relacionamento pessoal que ele tem conosco, né? Porque o pastor, ele conhece as suas ovelhas de per si. E nós podemos dizer que Jesus também nos conhece de per si, ele nos chama pelo nome. Então, esse cuidado, essa aproximação, esse conforto, né? Nós podemos buscá-lo para o conforto e segurança, nesse sentido, né? Bom, Josi, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltamos com um pouco mais de Jesus. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Sede pacientes, pois a paciência é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, que é o vosso modelo e guia. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha que expiar. Sede pacientes, sede cristãos. Bom, meus irmãos, estamos de volta com a nossa irmã Josi Cardoso, da Sociedade Espírita Fé e Fraternidade, falando sobre um rebanho, um pastor. Bom, Josi, eu queria que você reforçasse para a gente esse tema união. Como será possível efetuar essa união, assim como Jesus está colocando para todos nós aqui? Allan Kardec, no seu livro A Gênese, capítulo 17, ele fala para nós, se você me permite fazer uma breve leitura do que ele escreve. Fique à vontade. Ele diz assim: difícil parecerá essa união, tendo em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Então, nós precisamos compreender que nenhuma das religiões no planeta hoje possui a verdade plena e absoluta, né? Todos nós temos parte da verdade, né? Porque nós não suportaríamos toda a verdade, nós ainda não temos alcance para suportar toda essa verdade. E ele continua dizendo que essa união se fará pela força das coisas, porque é de se tornar uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. É onde nós já vimos esse desenho, né, as nações, os países compreenderem a necessidade de unificação para a própria subsistência. Uma nação isolada, ela perece. Uma nação isolada, ela fica com carências. Então, essa necessidade de perceber, né, que precisa do outro, nós precisamos uns dos outros, não só quanto indivíduos, mas
enquanto nações também, ela já está presente nesse desenho. E Kardec continua dizendo assim: se fará também pelo progresso das ciências a demonstrar cada dia mais os erros materiais. Hoje, a ciência é a nossa maior aliada, né? A maior aliada do Espiritismo, porque ela já vem trazendo que em tudo na natureza, em tudo que os cientistas têm observado hoje de estudos da natureza, há um código, há uma presença não humana que determina tudo. É como se fosse um código matemático extrínseco a nós, humano, e que esse código é que norteia tudo que acontece na natureza. Ora, se nós estamos, então, sob os auspícios desse código de uma inteligência, nós todos estamos irmanados, porque ninguém é dono da verdade, ninguém é dono desse código, né? Temos hoje nas universidades, em decorrência também desse pensamento, as universidades trazendo disciplinas como ciência e espiritualidade, medicina e espiritualidade, trazendo essa compreensão de que nós somos seres espirituais, né? Compreendendo que nós, muitas das vezes, a referência da enfermidade ela está na alma, primeiro na alma para depois se manifestar no corpo físico. Isso já é um consenso entre os cientistas. Então, quando nós nos percebemos seres espirituais, nós percebemos que não há por que não haver a unificação, porque esse convívio vai ser perpétuo, esse convívio vai durar tanto tempo que é pueril, é infantil manter conflito, manter dissidências e manter qualquer divergência a respeito das coisas, porque nós já nos compreendemos filhos de uma inteligência que está presente no universo, que nós bem sabemos que é Deus, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Inteligência suprema. E quando você fala de ciência e espiritualidade, nós já tivemos aqui o Dr. Vantuil, né, daqui de Friburgo, e ele está implantando aqui. Exatamente, né, já na FONF, já fiquei sabendo, a antiga FONF, né, que agora isso é o aí. PJ. Já existem palestras, estudos, já existem turmas, né, ele tem estudos extremamente interessantes, né, de trabalhos na área de odontologia feitos com água fluidificada, ele já trouxe alguns exemplos aqui para a gente. Isso é maravilhoso, é fantástico. Então, né? Quer dizer, é uma pessoa... A ciência pessoa... sendo nossa aliada, que no passado foi tão nossa inimiga, né? Isso aí. E hoje nossa aliada. Ajudando, né? Exatamente. Colaborando, né? Muito bom. Bom, e esse versículo aqui? Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, Jesus aqui ele já está fazendo uma projeção para o futuro, né, na fala dele. Ele sabia que naquela época em que ele estava falando para as pessoas, havia vamos dizer assim, diversidade religiosa, né? Porque os judeus era talvez a única nação monoteísta. As demais eram todas politeístas, aquelas que acreditavam em vários deuses. E mesmo entre os judeus monoteístas, havia os grupos que divergiam quanto à interpretação dos ensinos de Moisés. Então havia os fariseus, os saduceus, os nazarenos, os essênios, os samaritanos, todos esses formados por conta de divergência desse mesmo ensinamento. Nos dias atuais, nós percebemos que não há muitas nações mais politeístas, ainda há algumas, mas elas são em menor número, por conta das grandes revelações monoteístas que foi, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os islãs são puramente monoteístas. Então, essa presença das religiões monoteístas se faz maior. E Jesus sabia que, mesmo naquela época, que ainda hoje, ele não é recepcionado por todas as religiões, né? Algumas ainda não reconhecem o Jesus como enviado de Deus, como governante espiritual do planeta. Então, por conta disso, ele fala que convém agregar essas ovelhas ao seu aprisco, porque convém que elas venham até ele, né? Quando ele diz que ouvirão a minha voz, é porque
chegará um tempo em que essas ovelhas que ainda não o reconhecem, reconhecerão os seus ensinos, né? O que ele tem dito. E aí nós percebemos que o que ele falava, essa fala dele se aplicava tanto naquela época como se aplica ainda hoje, né? Então a gente pode ter a certeza de que conforme nós vamos evoluindo enquanto humanidade, nós vamos aprendendo a reconhecer essa fala de Jesus, o ensino de Jesus. Lembrando que esse processo é lento, porque Jesus falou isso há 2000 anos atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás, e nós estamos agora começando a ver os desenhos, né? Isso aí, vamos dizer assim. O engraçado é que a gente consegue visualizar os desenhos, como você está colocando, né? Mas a prática ainda é muito lenta, né? Muito. A gente ainda vê muitas guerras, muitas dificuldades, né? Mas elas são pontuais. Sim. O que acontece é que a notoriedade que se dá a elas é muito grande em detrimento da paz que reina no resto do planeta. Sim. Né? Então acaba que um evento bélico num país, ele acaba tomando um espaço muito grande na mídia, nos nossos pensamentos, ele nos impacta de uma forma muito negativa, mas ele não é uma presença global, né? Podemos dizer que é pontual, né? São poucos os povos ainda que ainda estão nesse conflito. Digamos, né? Que o que seja global é a expansão da notícia. Exatamente. Né? Ela é muito rápida. Ela é muito rápida, em tempo real, não é? Avassaladora. Isso. E o impacto é bem grande. Então a gente tem a sensação de que o mal prevalece. Exatamente. Né? Porque a notícia ruim vende muito mais do que a notícia boa. Com certeza. Né? Tanto que os sites, as páginas, nas redes sociais que transmitem notícias interessantes, notícias boas, elas não têm um alcance muito grande. Visualização, né? Visitas, não tem. A gente tira por uma postagem que a gente possa fazer. Né? Se você bota uma foto lá de algo sublime, né? A pessoa tem pouca visualização, tem pouca curtida. Né? Agora, se você bota uma notícia estrondosa... ou algo extremo... Aquilo é avassalador. Né? Então, essa sensação de que ainda existe um excesso de mal é porque o mal ainda vende muito mais. Ele é muito mais visualizado do que o bem. Bom, trata-se então de uma profecia que será cumprida, né? Haverá uma agregação, mas a gente pode falar quando? Se Jesus falou que vai acontecer, né? Mas então, de acordo com os nossos estudos, o que a espiritualidade nos informa, muito provavelmente no período de regeneração nós já estaremos, assim, vamos dizer, aptos a nos comportarmos de maneira, né, a estarmos mais unificados. Porque nesse período nós estaremos trabalhando com ideias comuns, né, e nós vamos já perceber a fé de uma outra maneira. Kardec escreve, se você me permite, na Gênesis também, capítulo 18, ele escreve assim: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável, e essa base é a fé. Mas não há fé nos dogmas, né? A fé naquilo que a gente acredita como rito, como ritual, não é isso. Ele fala na fé dos princípios fundamentais. Quais são esses princípios fundamentais que todos nós passaremos a abraçar nesse momento que nós já estivermos preparados para isso? Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, todos nós progredimos, é lei, e a perpetuidade das relações entre nós. Quando nós percebemos que nós somos seres espirituais e que as nossas relações são perpétuas, não há por que não pensarmos em união, né? Porque, imagina, vou ter que tolerar você quantos anos mais? Eu vou ter que ficar de bem com você, porque senão não vai dar certo, né? Isso aí. Então o pensamento é esse, as nossas relações elas vão pautar mais pela fraternidade, porque nós vamos agora passar a nos reconhecer mais como seres espirituais. Você podia só repetir para mim: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres. Isso daí, vamos dizer assim, serão os valores que todos nós adotaremos no futuro como religião. E aí, a partir disso, nós estaremos agindo de uma forma mais fraterna,
unificada, não é verdade? Nós podemos supor que a união dos homens em torno de uma única crença eliminará a diversidade religiosa que existe no planeta? Só no mundo perfeito. No mundo perfeito, realmente, não haverá diversidade. Mas nós, enquanto ainda no mundo de regeneração, talvez não percebamos isso de uma forma plena. As pessoas, quando nós já estivermos entrando no mundo de regeneração, vamos estar irmanados em torno de uma única crença nesses princípios espirituais. Porque a espiritualidade vai transcender a religião, né? Então, nós teremos a religião como base, podem permanecer as religiões como elas se encontram hoje, mas como nós estaremos baseados em princípios universais, a espiritualidade vai estar transcendendo esse nosso conceito de religião. E Kardec fala para a gente também no livro da Gênese que será o progresso moral que deitará por terra as barreiras que separam os povos e que fará cair os preconceitos de casta, que caem os antagonismos. Hoje nós já percebemos que se diluem as fronteiras, não há por que manter preconceitos, porque aquele território lá também me pertence, o território meu aqui pertence aos irmãos. Então a gente começa a desenhar a fraternidade e cai nessas barreiras de preconceitos, de antagonismo, tudo isso perde sentido. O progresso é lei universal e ele é inexorável, ele não depende da nossa vontade para se processar. Se nós não nos pautarmos de acordo com o progresso, nós seremos arrastados, podemos dizer assim, né? O progresso ele é inexorável. Então, a partir do momento em que nós nos vemos nessa onda de progresso, nós somos automaticamente levados a essa compreensão, a esses comportamentos. E de uma forma assim, muito clara, nós vamos passar a compreender essa necessidade de união e de nos irmanarmos, né, mutuamente. O que é bastante interessante é que quase todas as religiões, né, todas elas acreditam na continuidade da vida, na existência do espírito, né, da manutenção desse espírito após a morte do corpo físico. Naturalmente que cada religião dá um destino diferente, né? Alguns acham que vão permanecer dormindo, outros que vão direto para o céu, outros que vão para o inferno, né? Mas sempre a existência da alma, né? No outro plano. Em outro plano, isso aí. O que é... Quando a gente fala dessa união e que todos se reunirão, haverá um só rebanho e um só pastor, né? Grande parte das religiões já acreditam nisso. Sim. Né? A diferença aqui é realmente o destino que se dá ao espírito. Né? Por quê? Nenhuma religião quer que você pratique algo errado. Né? O destino é o mesmo, ela quer que você seja bom, honesto, correto, trabalhador, que pratique a caridade, que ajude o próximo. A gente briga, digamos assim, pela doutrina espírita, porque a gente sabe que ao desencarnar sem uma clareza, né, algo mais claro do destino que será dado ao nosso espírito, do nosso destino, que nós seremos julgados pela nossa consciência, não por um tribunal que está lá nos esperando chegar e sentar, como a gente vê em muitos filmes, né? Aquele tribunal não existe. O tribunal está dentro da nossa consciência e depende única e exclusivamente daquilo que a gente faz durante a nossa trajetória. Né? Então, quando você falou aí em planeta de provas e expiações, essa mudança para o mundo de regeneração, que já está a caminho, é importante também a gente dizer que esse período de transição, a gente já está no período de transição, não é isso? E esse período de transição pode durar muito tempo? Sim, vai depender de nós, porque nós é que somos os protagonistas dessa mudança. Essa realização, essa mudança de fase do planeta, não quer dizer que algo que virá de fora, como um passe de mágica, e vai fazer tudo se transformar, não. Nós, enquanto humanidade, é que vamos nos transformar paulatinamente à medida que desencarnamos e reencarnamos, encarnamos e desencarnamos. Então, nós é que vamos protagonizar essa mudança. Mas de uma forma em que o coletivo vai estar, vamos dizer assim, falando mais alto, né? As ondas serão nesse sentido. Nós estaremos juntos, né? nesse conjunto, nesse aprendizado,
mas somos nós, seres humanos, que vamos estar protagonizando essa mudança. A gente poderia até dizer, eu não sei se é uma dúvida, né, e naturalmente que é uma conversa, a gente não está aqui para pregar nenhuma verdade absoluta, que o planeta já está em transição, como tudo evolui no universo, o tempo inteiro, o planeta já está nesse período de transição há séculos. Sim, podemos ver algum tempo. Né? Sim, né? Podemos dizer que talvez, desde que a doutrina nos foi apresentada, talvez por aí. Ou talvez até antes. desde a vinda de Jesus, que já começou a preparar né, todo mundo para a vinda das revelações, da terceira revelação, enfim. Né? Então, nós já estamos nesse processo. E é necessário também dizer, eu acho importante, que o planeta de regeneração não é um planeta feliz. Não, irá existir nesse planeta feliz é um mundo perfeito. Irá existir num planeta de regeneração também espíritos não tão bons, com muitas dificuldades. Ainda em aprendizado. Haverá um excesso de bem, digamos assim. Sim. E aí é onde vai estar a nossa função de ajudar esses. Né? Porque nós já vamos estar mais sensibilizados para esses que estão em sofrimento, para nós ajudarmos a eles a chegar lá mais rápido. Não é? Pronto, então eu te pergunto, qual o papel do Espiritismo nessa profecia aqui de Jesus? Então, fala Kardec que a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. Que geração é essa? Somos nós que estamos aqui no nosso aprendizado, no nosso dia a dia, compreendendo as lições. Então, quando nós desencarnamos, nós já levamos esse aprendizado conosco, né? O espírito já tomou conta desse aprendizado. Isso é uma aquisição individual. E aí ele fala assim: a geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs. Que geração é essa? Nós, de novo, quando reencarnamos, trazendo o ensinamento que já tínhamos, que já possuímos como espírito, vamos implementar as mudanças a partir daquilo que nós conhecemos. Então, sempre haverá o progresso, isso não há dúvida, porque ninguém vai retroceder naquilo que já conhece, naquilo que já adquiriu. Então, nós estaremos implementando essa mudança. Então, o papel do Espiritismo é nos trazer esse entendimento, né? Trazer para nós esse conhecimento de que nós estaremos participando de uma forma muito presente. A partir, é claro, dessa maturidade espiritual que nós já vamos estar alcançando conforme nós caminhamos, conforme nós evoluímos. E assim, essa geração que vai surgindo, que somos nós, amanhã, retornando, estaremos mais fraternos, com esse propósito mais unificado. É interessante você falar isso aí, porque às vezes a gente, né, a nova geração, a geração que vem, esses espíritos, além de chegarem de outros orbes, são os espíritos que aqui estiveram, que retornam. No passado, que nós também já estivemos, então agora retornaremos no futuro. Passinho à frente, um degrau acima, lentamente, né? Exatamente. Então nós podemos pensar que o planeta Terra se transformará numa nação única? Não é esse o propósito da providência divina, podemos dizer assim, né? Porque precisamos respeitar costumes, respeitar as particularidades de cada nação, de cada povo. Em termos geográficos, em termos políticos, pode até ser que a Terra se divida mais um pouco. Isso é perfeitamente possível, porque assim é a forma mais facilitada que nós temos de administrar recursos, administrar pessoas, né? Então, talvez um país que esteja, né, grande na sua administração, ele pode se dividir para facilitar essa administração. Então, isso é como nós, encarnados, nos administramos. Mas a unificação que vai se dar, ela vai ser pela fraternidade dos povos, né? Os povos estarão buscando o bem comum, todos nós estaremos trabalhando em busca do bem comum, que será o objetivo de todas as nações. Quando Jesus disse que haverá um rebanho em um pastor, ele está dizendo no que se refere ao comando espiritual. Todos nós, respeitadas as suas divisões, respeitadas as suas culturas, respeitadas as línguas, respeitadas as relações políticas, estaremos sob os auspícios de um mesmo comando, compreendendo, ouvindo o mesmo ensinamento de Jesus. É nesse sentido, o comando espiritual que será único, né? E para encerrar, as nossas leis, como podemos compreender essa diversidade
de leis que temos hoje nesse contexto de unificação? Sim, as nossas leis elas poderão permanecer, cada lei, né, cada país respeitando suas particularidades, mas todas elas estarão trabalhando no sentido de promover a caridade, considerando o próximo, né, com amor, com fraternidade. As nossas leis elas poderão ser modificadas assim. E nós compreendemos então que não cabe o comando, vamos dizer, um governo terreno de um único homem, porque isso já foi tentado no passado, nós já tivemos experiências nesse sentido, né, de tentativas de um império, né, coisas assim que nós já temos conhecimento disso através da história, e ruiu. Porque não é esse o propósito divino. Quando Jesus está falando num rebanho e num só pastor, ele está falando exatamente de nós estarmos sob o mesmo ensinamento, trabalhando em conjunto, obedecendo aos desígnios e aos ensinos do Mestre numa fraternidade, né? E não num governo. O governo. Bom, Josi, nós agradecemos a sua presença. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Nós aqui esperamos que numa próxima oportunidade você retorne, aceite novamente o nosso convite. Muito obrigado. Obrigada. Bom, meus irmãos, e assim encerramos mais um programa. Esperamos que todos vocês tenham aí objeto para pesquisa e para reflexão durante essa semana. Muita paz a todos e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.